Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai montar juntos um guia bem prático, sabe? Um passo a passo mesmo, para ajudar a organizar uma rotina. A ideia é transformar a rotina numa ferramenta de verdade, poderosa e concreta para lidar com a depressão e tudo isso usando técnicas que a gente sabe que funcionam com base em evidências clínicas. Para a gente se organizar, nosso papo foi dividido em 5 partes. Primeiro, vamos entender aquele ciclo que parece que nos prende. Depois, a gente explora o antídoto para isso. Aí, partimos para a ação, construir a rotina passo a passo. Em seguida, aprendemos a superar os obstáculos que sempre aparecem e, para fechar, vamos focar na base de tudo, o sono. Então, vamos lá, começando pela primeira parte. O foco aqui é tentar entender de onde vem aquela sensação de estar paralisado. Por que parece tão, mas tão difícil começar qualquer coisa? Como se fosse um esforço gigante. Olha, essa citação de um protocolo clínico é super importante. Sabe por quê? Porque ela deixa claro que essa dificuldade de sair da cama não é preguiça, não é falta de vontade ou falha de caráter. É um sintoma da depressão, reconhecido clinicamente. É como se a própria ideia de começar um novo dia já fosse algo pesado, sabe? Algo que a gente instintivamente quer evitar. E tem até um nome técnico para isso, viu? Chama-se esquiva passiva. Basicamente, é quando a gente usa a inatividade, o não fazer nada, como uma forma de fugir de um desconforto. Por exemplo, ficar na cama evita ter que encarar os desafios do dia. Naquele momento, dá um alívio, né? Mas o problema é o custo disso a longo prazo, que é gigante. Porque essa inatividade acaba nos afastando justamente daquilo que poderia nos fazer sentir melhor. E aí, a gente acaba caindo num ciclo vicioso. Pensa comigo, o fluxo é esse. Aparece uma situação que parece difícil. A reação? A esquiva, a inatividade. Isso traz aquele alívio, só que é temporário. O problema é que, ao mesmo tempo, a gente perde a chance de ter experiências boas. E sem essas experiências positivas, o humor vai piorando. E aí, aquela ideia de que é melhor não fazer nada fica cada vez mais forte. É a inércia alimentando a própria inércia. É uma armadilha. Bom, mas se a inatividade é o que nos prende, a ação é o que nos liberta. E é sobre isso que vamos falar agora. Vamos conhecer o antídoto para esse ciclo todo. Uma abordagem terapêutica muito poderosa chamada ativação comportamental. Então, o que é essa tal de ativação comportamental? Ou AC, como o pessoal chama. É uma terapia focada totalmente na ação. A ideia central é genial de tão simples. Em vez de ficar esperando a motivação aparecer para começar a fazer as coisas, a gente age primeiro. A ação vem antes. E a motivação? Ela vem depois, como uma consequência da ação. O grande objetivo é se reconectar com atividades que fazem sentido, que trazem propósito e bem-estar. E olha só que interessante os princípios por trás disso. O primeiro, e talvez o mais diferente do que a gente imagina, é esse. A ação vem antes da motivação. Não dá para esperar sentir vontade para agir. Outro ponto fundamental. As atividades a serem escolhidas não são baseadas só no que é legal ou divertido. Elas são guiadas pelo que é importante para a gente, pelos nossos valores. E, por fim, a mudança acontece de fora para dentro. Ou seja, a gente muda o que a gente faz para a partir daí mudar como a gente se sente e o que a gente pensa. Beleza. Agora a gente entra na parte mais prática, no como fazer. Como é que se começa a construir uma rotina do zero, mesmo quando parece que não tem energia nenhuma, nem um pingo de motivação? Essa é a grande questão, né? A pergunta que não quer calar. Se a depressão suga toda a vontade, como é que se dá o primeiro passo? A resposta, e isso é muito importante, está em mudar o foco. Em vez de procurar a motivação, que está em baixa, a gente vai usar um guia muito mais estável e profundo. E o primeiro passo, surpreendentemente, não é sair procurando atividades legais, porque nesse momento isso pode parecer algo muito distante. O primeiro passo é identificar o que é realmente importante. Essa tabela aqui é uma ótima ferramenta para isso. Ela nos ajuda a pensar nas áreas da vida, tipo família, amigos, estudo, e a entender o que a gente valoriza em cada uma delas. Pense nesses valores como se fossem uma bússola, apontando a direção. Ok, com os valores definidos, o segundo passo é pegar um desses valores e transformar ele numa ação, mas não qualquer ação. Tem que ser algo concreto, pequeno e principalmente agendado. Olha o exemplo. Se um valor é saúde, a atividade pode ser caminhar 10 minutos no quarteirão. O truque aqui é agendar. Colocar na agenda transforma isso num compromisso. Tira o peso de ter que decidir se vai fazer ou quando vai fazer. A decisão já foi tomada. A ação fica quase automática.
Certo, a rotina está começando a tomar forma, mas a gente sabe que não é tão simples. O maior desafio vai aparecer, aquele velho conhecido, o padrão de esquiva. Aquela vontade imensa de simplesmente não fazer. Então, vamos ver como é que se lida com isso. Para a gente entender e conseguir mudar essa reação, vamos imaginar que existem dois caminhos. O primeiro é o que podemos chamar de armadilha da esquiva, o trap em inglês. É o caminho que leva de volta para a inércia. Mas tem o segundo caminho, o caminho ativo, o TRC. Essa é uma rota alternativa, que nos permite agir de acordo com nossos valores, mesmo quando nos sentimos mal, mesmo quando é desconfortável. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagina a cena. O gatilho é o telefone tocando. A emoção que vem é de ansiedade. O caminho da armadilha, o da esquiva, é o quê? Ignorar a chamada. Isso dá um alívio imediato da ansiedade, mas o resultado é mais isolamento. Agora, o caminho ativo é atender. Mesmo sentindo ansiedade, atender o telefone. Essa ação, por menor que seja e mesmo sendo desconfortável, é o que quebra o ciclo e nos reconecta com o mundo. E agora a gente chega na base, no alicerce de qualquer rotina que funcione de verdade: o sono. Regular o sono é, sem dúvida, uma das coisas que mais tem impacto no tratamento da depressão. Pensa bem, o sono afeta a nossa energia, nosso humor, afeta a nossa capacidade de fazer qualquer coisa durante o dia. Quando a gente fala em higiene do sono, parece algo complicado, mas na verdade é um conjunto de hábitos simples para ajudar a regular nosso relógio biológico. O mais importante de tudo, consistência nos horários de deitar e levantar. Um ambiente que ajude também é essencial, escuro, silencioso, fresco e, claro, evitar coisas que nos deixam em alerta, como cafeína mais para o fim do dia ou ficar no celular na cama. Tudo isso são sinais que a gente dá para o nosso cérebro de que, ok, agora é hora de desligar. Além desses hábitos, existem umas técnicas bem específicas que ajudam muito. Uma delas é o relaxamento muscular progressivo. A ideia é super simples. Você contrai com força um grupo de músculos e depois solta, relaxa completamente. Sabe por que isso funciona? Porque combate aquele estado de alerta do corpo, aquela tensão que não deixa o sono vir. É como se a gente estivesse ensinando o nosso corpo, na prática, a diferença entre estar tenso e estar profundamente relaxado. Tem outra técnica comportamental que é muito, muito eficaz. O objetivo dela é fazer o cérebro associar a cama com uma coisa só: dormir, e não com a frustração de não conseguir dormir. Então a regra é clara: se deitou e o sono não veio em uns 20 minutos, levanta. Vai para outro cômodo, faz algo calmo. Isso quebra aquele ciclo de ficar rolando na cama, brigando com os pensamentos. E a regra de ouro, que vale sempre: acordar todo dia no mesmo horário, não importa o que tenha acontecido à noite. Isso ajuda a resetar e fortalecer o ritmo do corpo. E essa frase do John Dewey, para mim, resume tudo o que a gente conversou. Construir uma rotina não é sobre se forçar uma ordem rígida artificial. É sobre encontrar uma forma de interagir melhor com a vida, com o nosso ambiente, fazendo as pazes, sabe? É dar um passo de cada vez para encontrar mais estabilidade e bem-estar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A ideia não é mudar tudo da noite para o dia. A pergunta é muito mais simples: o que é possível hoje? Qual é o menor, o mais minúsculo passo que esteja conectado com algo que é realmente importante, que pode ser dado agora? Porque é nesse pequeno passo que toda a jornada começa.